Dia 25 de junho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Não ande com o tanque vazio. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. João capítulo 17, versículo 13. Quando você lê esse texto aqui, agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria, essa frase foi falada por Jesus. Jesus disse essa frase quando ele estava orando a Deus. E ele, no capítulo 17, ele estava fazendo a oração pelos seus discípulos. Então ele ora pelos discípulos e ele estava indo para a cruz. João, capítulo 17, é um capítulo em que Jesus apresenta as últimas palavras antes dele ser traído por Judas, antes de Judas chegar e dar o beijo no seu rosto para indicar que ele era aquele que deveria ser preso e que depois seria morto. Então ele está falando com os discípulos e ele faz uma oração ao Pai e ele faz essa oração em voz alta, na frente deles, porque ele está orando por eles. Então, em um momento ele diz, no meio dessa oração, agora vou para ti, mas eu digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Então Jesus ele fala que ele tinha relacionamento com o Pai, que ele estava partindo dessa terra e indo para o Pai. Vamos entrar aqui no texto de João, capítulo 17, e vamos ler esse capítulo, porque esse capítulo é a última oração que Jesus fez antes de ser traído, como eu acabei de falar. Então, essa oração é muito importante que você conheça ela, para que você saiba, para você que já leu, para que você lembre o que foi que Jesus orou antes dele ser entregue para ser morto por nós. Ele disse assim: depois de dizer essas coisas, os capítulos anteriores, Jesus faz um discurso no capítulo 16 a respeito do Espírito Santo, que Deus enviaria o Espírito Santo para estar com os discípulos, no capítulo 16. Então, depois de dizer essas palavras, inclusive, entrando no capítulo 16 aqui, ó, no versículo 33, ele disse assim: eu digo isso para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então aqui nós não vamos ler o capítulo 16, porque não é o objetivo para o devocional, mas depois, se você tiver um tempo, o capítulo 16, Jesus fala que ele quer que eles permaneçam firmes na fé e que ele vai dar o Espírito Santo para ajudá-los. E que eles não vão ficar sozinhos, mas eles vão receber a consolação de Deus e que Deus vai estar com eles. E aí ele termina o discurso do capítulo 16 dizendo: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus está fazendo a sua despedida. E aí nós entramos no capítulo 17, e no capítulo 17 ele, depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse, ele começa a fazer uma oração em voz alta, na frente dos discípulos. E ele começa a orar dessa forma: Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Então ele pede para que Deus revele que ele realmente
era o Filho de Deus. Então, versículo 2: Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Então ele está orando e dizendo: o Senhor sabe que foi o Senhor que me enviou para dar vida para todos eles, vida eterna para toda a humanidade. 3. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Então a vida eterna é essa. 4. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. 5. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Veja que Jesus aqui, ele fala, Jesus, ele já estava com Deus no princípio. Ele já era Deus, mas Deus o enviou ao mundo para que ele assumisse a forma humana, nascendo da Virgem Maria, para que ele vencesse o pecado e morresse em nosso lugar para nos dar a salvação. Como ele já está prestes a ser entregue por Judas e ele na sequência vai morrer, quando você abre João capítulo 18 até o final, acontecem os eventos da entrega de Jesus, do seu julgamento e da sua morte, ele está aqui dizendo, versículo 5: E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. 6. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus, e tu os deste para mim, e eles têm obedecido a tua mensagem. 7. E agora eles sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. 8. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade, que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. 9. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. 10. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. 11. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. 12. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Então aqui ele está falando de Judas. Ele já sabia que Judas viria e o trairia. 13. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Então esse é o versículo que nós lemos na entrada do devocional de hoje. Quando Jesus fala, agora eu estou indo para perto de ti, mas eu digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. 14. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Então aqui o versículo 14, veja que Jesus diz, eu dei a tua mensagem para eles, e o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Se você segue a Jesus e se as pessoas apontam o dedo para você dizendo que você está sendo ridículo, ridícula, que a Bíblia é um livro antigo, que a sua fé não tem sentido, já faziam isso com os discípulos e já faziam isso com Jesus. Então Jesus ora e fala, eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Então escute essa palavra, você
não é do mundo. Deus chamou você para ser filho, para ser filha dele. 15. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. 16. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. 17. Que eles sejam teus, por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Então, Jesus é a verdade, porque Jesus é a palavra de Deus. Quem vai até Jesus, chega até Deus. 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. 19. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Eu faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Aqui Jesus, ele se entrega, ele fala, eu sei que eu vou morrer e eu estou me entregando completamente para que eles sejam teus, de Deus. 20. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Veja que Jesus orou por mim e orou por você antes de voltar ao céu. Quando ele estava aqui na terra, ele orou por nós. Ele orou por todas as gerações. Veja o versículo 20. Eu não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. 21. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 22. A natureza divina que tu me deste eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. 23. E eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. 24. Pai, eu quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. 25. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. E o 26. Eu fiz com que eles te conheçam, e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles, e para que eu também esteja unido com eles. Então aqui Jesus ele faz essa oração, que é uma oração pelos seus discípulos e uma oração que vem até nós. Ele orou dizendo, eu e o Pai somos um. Agora eu vou para ti, e eu peço que o Senhor me receba e devolva a glória que eu já tinha antes de vir ao mundo. Então Jesus, ele volta para o céu, mas ele ora ao Pai, dizendo que eles estejam unidos comigo. E como que nós ficamos unidos com Jesus? Pelo Espírito Santo, que ele fala no capítulo 16, que nós não vamos ler. Mas no capítulo 16, Jesus fala para eles, eu vou para o Pai, mas quando eu for, eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele vai estar com vocês. E como o Espírito Santo está conosco, ele vai receber todas as palavras de nós, do Pai e do Filho, e vai falar para vocês. Então ele vai ser aquele que vai caminhar com vocês e pelo Espírito Santo vocês vão estar unidos comigo. Agora, voltando para o devocional, nós podemos entender melhor essa mensagem. Então, não ande com o tanque vazio. A ideia da mensagem de hoje é que quando nós não buscamos o Espírito Santo, nós não temos combustível para andarmos com Jesus. E nós precisamos andar com o tanque cheio. Nós precisamos orar e precisamos buscar de Deus o Espírito Santo. Porque quando nós temos o Espírito Santo, nós temos ligação com Deus. É o Espírito Santo que nos conecta com Deus. E nós só estamos próximos do Espírito Santo
quando nós nos aproximamos dele. Lá em Tiago, no capítulo 4, está escrito assim: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Então, vamos ler aqui o devocional que diz assim: certamente você já passou pelo apuro de não ter abastecido seu automóvel, achando que tinha combustível suficiente e se viu com o tanque na reserva, justamente quando não havia nenhum posto de serviço à vista. Isso já aconteceu comigo quando nos mudamos para Presidente Prudente, em São Paulo, para pastorear a igreja que me foi designada. Acabei me perdendo dentro de um canavial. Era o ano de 2007. Estávamos no verão, em um veículo sem ar-condicionado. Ficamos por longos quilômetros perdidos naquele trajeto. Para piorar a situação, eu não tinha dinheiro suficiente, além de não poder contar com a ajuda de ninguém à nossa volta. Também não tínhamos como abastecer o veículo até chegarmos ao lugar planejado. A cada quilômetro percorrido, uma agonia. Mas saímos daquele canavial, chegamos a Presidente Prudente com o combustível na reserva, o marcador já indicava a necessidade de abastecimento muitos quilômetros antes. Essa analogia retrata de forma clara o nosso interior, quando estamos abastecidos de alegrias temporárias oferecidas pelo mundo, que rapidamente se esvaem, deixando a sensação de vazio e escassez. Mas com Cristo, o vazio é preenchido de uma alegria que não se esvai, porque a alegria de Jesus é plena. Jesus não quer nos ver andando com o tanque vazio, mas cheio. A sua vida carrega a alegria de Cristo? Jesus é a água da vida e o pão da vida. Quem bebe dessa água nunca mais terá sede, e quem come desse pão jamais terá fome. Então, a ideia da mensagem de hoje sobre não andar com o tanque vazio remete à necessidade de termos uma vida de constante oração, remete à necessidade de lermos a palavra de Deus e guardarmos ela no coração. Porque se nós não temos a palavra de Deus no nosso coração, se nós não oramos para ter um relacionamento constante com Jesus, que com a nossa oração nós fortalecemos a comunhão com o Espírito Santo, nós ficamos com o tanque vazio. Nós ficamos fracos. Então as pessoas trazem palavras negativas, nós olhamos para a política, nós olhamos para a economia, nós olhamos para o vizinho, para a vizinha, pensando que a grama do vizinho e da vizinha são mais verdes do que a nossa grama e esquecemos de cuidar do nosso terreno. Mas, quando nós enchemos o nosso tanque, quando nós buscamos a Deus, buscamos o relacionamento com o Pai, buscamos o relacionamento com Jesus, nós ficamos abastecidos com a esperança, com a confiança, com a coragem, com a sabedoria, porque quando falamos com Ele, Ele nos revela qual é a vontade dele para nós. Agora, uma pergunta: você tem recebido o direcionamento de Deus ou você tem se sentido vazio? Você tem se sentido vazia, pensando assim: Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu de você. Nós fizemos a leitura de João, capítulo 17, por inteiro, justamente para que você visse, pela leitura do texto, como foi que Jesus orou. Ele orou dizendo: eu sou teu filho, Pai. Então, eu tenho todo o poder. E agora eu vou morrer por eles. E vou dar a minha vida para eles. E eu estou orando e agora estou voltando para o Senhor. E eu peço que o Senhor guarde e cuide deles. E não oro só por eles, mas por aqueles que também vão crer pela pregação deles. Então Jesus, o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, orou por mim e por você. Ele orou para que você recebesse essa confiança e esperança nele. Então que você hoje
Busque mais a Deus se você está se sentindo com o tanque vazio, que você abasteça a sua vida espiritual falando com Deus. Não fique olhando, se comparando com outras pessoas, não fique olhando para a política, para a economia, porque quando você está com Deus, Deus traz a provisão independente de quem está ou não no governo, de como está a economia. Ele prepara a saída, o escape, a resposta que você precisa. Então, fortaleça a sua fé no Senhor. Agora eu faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Como você viu na oração de João, capítulo 17, Jesus se entregou para que a humanidade pudesse ter a salvação. E Ele quer que você seja salvo, que você seja salva, que você receba o perdão dos seus pecados e que você seja filho, que você seja filha de Deus. Foi por isso que Ele morreu. E agora, nessa oração que está na tela, quando você abre o coração para receber Jesus e crê que Ele é o Filho de Deus, que Deus o ressuscitou dos mortos, que Ele está vivo hoje e que Ele está de braços abertos, se você crer nisso e se você confessá-lo com a sua boca dizendo eu quero Jesus, você será salvo. Ser salvo significa que os seus pecados vão ser perdoados, que você, com os pecados perdoados, vai receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. E com o Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem está ligado ao Espírito Santo está unido com Deus. Então, você vai receber o Espírito Santo, você vai receber a união com Deus e o seu nome vai ser escrito no céu, no livro da vida. Você vai ter um novo nascimento, o seu nome vai ser registrado no livro da vida, que é o livro onde estão os nomes dos filhos de Deus, das filhas de Deus. Se você ainda não fez essa oração, faça essa oração agora comigo. Diga, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, procure uma igreja, uma comunidade de fé, um local em que as pessoas falam que somente Jesus traz a salvação. Procure um lugar que prega que Jesus está vivo, que Jesus governa os céus e a terra e que Ele está no controle de tudo. Participe dos estudos da Bíblia e ore constantemente todo dia a respeito de tudo na sua vida. Peça a Deus orientação e Ele te dará direcionamento. Como que eu vou saber que Deus está falando comigo? Ele vai falar no seu coração e você entenderá. Ele tem a forma certa de falar com os seus filhos. Você vai entender quando ele falar com você. Ele vai dizer forte no seu coração, não faça isso. Você vai ter discernimento, porque o Espírito Santo, ele conhece cada pessoa e ele sabe como falar com cada filho e com cada filha. Mas, em geral, ele fala no coração. Ele dá um toque no coração dizendo: não faça assim, meu filho. Não faça assim, minha filha. E quando ele quer que você se direcione para um caminho, ele coloca no coração. Fale com essa pessoa. Vá por aqui. Faça isso. Experimente orar todos os dias e peça a Deus: fala comigo, Deus. Fala comigo, Jesus. Me revela o teu Espírito Santo. Me mostra como o Senhor quer que eu siga a minha vida, como o Senhor quer que eu paute a minha vida e os meus caminhos. Ele vai se revelar a você, ele vai falar com você e você certamente entenderá. Vamos agradecer ao Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor morreu por nós e nos trouxe salvação e porque o Senhor nos entregou o Espírito Santo. Nós te agradecemos porque o teu Espírito Santo nos conforta, nos ensina, nos consola, nos exorta e nos revela
o caminho certo que devemos seguir. E eu peço que o Senhor agora visite esse teu filho, essa tua filha que se encontra numa encruzilhada, que não sabe como resolver um problema, uma situação do seu dia a dia. Que o Senhor abençoe, abra as portas para aqueles que se encontram em desemprego e aqueles que estão com alguma crise no seu negócio, que estão sem esperança. Que o Senhor agora derrame esperança e que o Senhor traga vida eterna para aqueles que estão afastados do Senhor e que estão espiritualmente longe. Que o Senhor agora venha trazer vida, que o Senhor venha trazer ressurreição em nome de Jesus. E eu peço que o Senhor agora venha curar os enfermos, os que estão doentes, os que estão nos hospitais, e que o Senhor visite aqueles que estão presos, que o Senhor envie missionários para que preguem a tua palavra dentro daquele lugar e que essa pessoa saia completamente conhecendo o teu nome e pronta para seguir uma nova vida no Senhor. Eu peço também que o Senhor abençoe a nação, que o Senhor derrube as trevas sobre esse país em nome de Jesus e que o Senhor venha trazer um tempo de bênçãos espirituais e também, glórias a Deus, na vida nesse país em nome de Jesus. Eu oro pedindo que o Senhor dê entendimento para aqueles que aceitaram ao Senhor e que possam encontrar uma igreja, um lugar específico preparado pelo próprio Senhor para que essa pessoa possa receber o crescimento espiritual e caminhar na tua direção. Assim oramos agradecidos. Amém. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 77. O Salmo 77 é uma oração a Deus e uma oração em que ele fala que eu grito para Deus, eu peço ajuda para Deus. Ele sente que num dado momento Deus parece que está longe, mas ele termina o salmo na sua oração lembrando, eu sei que Deus está comigo. Então, vamos ler o Salmo 77. Eu grito bem alto para Deus, grito e ele me ouve. Nas horas de aflição, eu oro ao Senhor. Durante a noite, eu levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos. Começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Veja que ele fala que ele sente que Deus está muito longe, Deus não está respondendo à oração. Agora o verso 11: Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, eu recordarei as maravilhas que fizeste no passado, pensarei em tudo o que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que fazes é santo, não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres, tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ó Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo. As águas profundas do mar tremeram. As nuvens derramaram chuva, houve trovoada nas alturas, e os relâmpagos riscaram o céu em todas as direções. O estrondo dos teus trovões se espalhou por toda parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro, e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor, dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Então esse salmo, ele começa com vários questionamentos, perguntando, por que o Senhor está longe? Por que eu clamo e parece que eu não tenho resposta? Mas ele termina lembrando
das maravilhas que Deus já tinha feito pelo povo de Israel. Então aqui, por que Deus, o Salmo 77, ele estava um pouco afastado do povo? O Salmo 77, o contexto dele é que o povo de Israel estava no exílio. O exílio é quando o povo estava como escravo na Babilônia. O povo de Deus, durante vários anos, ficou adorando outros deuses. E Deus mandou o profeta Jeremias avisar para o povo de Israel: vocês estão adorando outros deuses, sendo que eu sou o Deus de Israel. Então eu permitirei que o rei da Babilônia venha aqui e leve vocês como escravos. E vocês vão ficar 70 anos como escravos na Babilônia. E lá, quando vocês estiverem em terra estrangeira como escravos, vocês vão se lembrar que eu dei a terra prometida para vocês e que vocês tinham uma terra muito boa, sendo eu o Deus de vocês. E nesse tempo, eles foram levados como escravos. Deus falou e cumpriu a palavra dele. Por isso que quando você lê o Salmo 77, ele está fazendo uma oração. Ele está passando juntamente com o povo o sofrimento. Então ele está aqui falando: eu vou dormir e não tem resposta. Eu acordo e parece que o Senhor está longe. Por que era assim? Quando Deus decreta uma palavra, ele cumpre a palavra dele. Então Deus disse que eles ficariam durante aquele tempo na escravidão, pagando pelos pecados que eles tinham cometido. E Deus fez dessa forma. Por isso que o salmista, no versículo 11 em diante, ele começa a dizer: eu lembrarei dos teus feitos poderosos. Porque quando ele lembra de tudo que Deus fez para levar o povo de Israel para a terra prometida, ele lembra que Deus é Deus de Israel. Explicando isso aqui de maneira simples, se você ler o Antigo Testamento, o povo de Israel estava na terra do Egito como escravo. Deus levantou Moisés e disse para eles: eu vou dar liberdade para vocês. Eu vou levar vocês para uma terra prometida que vai ser muito boa e vocês vão ser donos da sua própria terra. Deus cumpriu isso. Fez com que Moisés conduzisse o povo pelo deserto durante 40 anos e Deus derramava a comida do céu, fazia que a água saísse da rocha. Deus colocava uma nuvem durante o dia para protegê-los do calor do sol. Durante a noite ele colocava uma coluna de fogo que trazia luz e calor para que eles caminhassem no deserto. Deus levou eles para a terra prometida, colocou eles dentro da terra prometida, abençoou eles poderosamente e eles começaram a adorar outros deuses. Então Deus decretou um juízo. Vocês vão ficar durante 70 anos como escravos na Babilônia para que vocês valorizem o que eu dei para vocês. Então eles ficaram nesse tempo como escravos. E nesse tempo, o Salmo 77 e outros salmos foram escritos nesse tempo de exílio. Então aqui quando o salmista fala: eu grito bem alto para Deus, eu grito e ele me ouve, ele sabe que Deus responde. Só que ele está numa hora de aflição. E ele fala: nas horas de aflição eu penso em Deus, eu clamo a Deus, mas parece que Deus não responde. É porque nesse tempo eles estavam recebendo castigo, então Deus estava afastado deles. Mas lendo a Bíblia, quando você lê a Bíblia, lá no livro de Ageu, você vê que Deus trouxe o povo novamente para a terra deles. E Deus permitiu que eles reconstruíssem o templo. Deus usou o profeta Ageu para dizer ao povo: minha é prata, meu é o ouro. Então construam a minha casa e eu vou estar com vocês. Deus levou eles de volta para a terra deles e trouxe esperança para eles novamente. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a sua vida grandemente. Dê glória ao Pai, dê glória ao Filho e dê glória ao Espírito Santo. Ao Pai, porque nos enviou Jesus para nos dar vida eterna. A Jesus, porque entregou a vida por nós. E ao Espírito Santo, porque nos acompanha até a eternidade.